Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda a esse fim de semana, Mulher Virtuosa. Que alegria estar com você. E hoje, para começar esse fim de semana, onde nós vamos estar falando sobre assuntos tão importantes para nós sermos de fato essas mulheres virtuosas, fortes e belas, vamos começar com a nossa espiritualidade, né? Cuidar do nosso coração é importante, da nossa mente, da nossa saúde, mas a nossa alma precisa de cuidados, né? A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a nossa saúde precisa estar em sintonia com Deus. Então a live de hoje, como discernir a vontade de Deus? Essa é uma pergunta muito feita para mim no meu Instagram, por isso que eu decidi fazê-la. Muita gente mesmo me pergunta, Fernanda, como que você consegue ouvir a voz de Deus, né? Como saber que isso é vontade de Deus e não é minha vontade? Como discernir e todas essas questões que envolvem a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus. Para responder essas perguntas, eu convidei a Maria Tereza. Ela é teóloga, especialista em espiritualidade, né? A Maria Tereza, ela tem não só conhecimento intelectual no assunto, mas ela tem uma vivência de ascese, de experiência com Deus, e ela com certeza vai nos ajudar muito nessa live. Ela já deu uma aula na comunidade Mulher Virtuosa sobre a Filoteia. Foi uma aula maravilhosa, as alunas amaram. Todas, estou vendo aqui muitas alunas. Boa noite, meninas, que bom terem vocês aqui. Eu vi a Lídia, a Sara, a Carmen. Sejam todas muito bem-vindas. E todas elas diziam, né, assim como eu, queremos ser águias. Então vamos lá, deixa eu já chamar a Maria Tereza, que eu vi que ela entrou. Cadê? Deixa eu procurá-la. Achei. Vamos lá. Vamos começar. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todas. Adriana, Aline. Boa noite. Olá, Maria Tereza, tudo bem, querida? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá certinho aí? Eu ia perguntar isso. Gente, como que está o nosso áudio? Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Vou esperar alguém dar um retorno. Pode ir falando também. Seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, Maria Tereza. Assim as pessoas vão ouvindo as nossas vozes. Então tá. Obrigado, Fernanda, de mais uma vez me chamar para estar aqui junto nessa partilha. Boa tarde para as meninas da comunidade Mulher Virtuosa, né? A gente está sempre junto lá. Boa tarde, já vi que entrou minha amiga aqui também, Camila, entrando mais gente. Então, boa noite, né, para todo mundo. E que bom que a gente tem mais essa noite para tentar dar mais passos na nossa intimidade, na nossa vida com Deus. Que bom. Eu estou muito feliz porque essa é uma das perguntas, sabe, Tetê, que eu mais recebo no meu Instagram há muito tempo já, né? E é uma pergunta muito profunda para responder em um story, numa resposta assim. Então eu sempre quis trazer esse assunto, né, para poder ajudar realmente a cada uma de nós, né? Por enquanto eu vou deixar o chat aberto, viu, gente? Se eu perceber que estiver atrapalhando, eu desativo e depois eu ativo novamente para vocês mandarem as perguntas. Mas eu já recolhi bastante perguntas que vocês fizeram. E para começar, vamos lá. Maria Tereza, por que é importante fazer a vontade de Deus, né? Nem todo mundo tem essa concepção de que existe uma vontade divina a nosso respeito, né? E muitas pessoas andam sem rumo, sem meta, não sabem para onde querem ir, e tem algumas que até sabem onde querem chegar e a meta não é nada conforme essa vontade de Deus. Então, por que é importante nós realizarmos a vontade de Deus? Sim, então, vamos começar sempre bem do começo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber quem é esse Deus para querer ter uma vontade na minha vida. Quem é esse Deus para querer apitar alguma coisa aqui, né? Por que eu vou dar ouvidos para ele? Então, a gente tem que começar aí, porque a gente não vai sair querendo fazer a vontade de todo mundo ou de qualquer um na nossa vida. Então, quem é Deus que tem uma vontade a nosso respeito? Deus é alguém que nos ama. E por nos ter amado, nos criou. Ele nos amou antes de nos criar, né? Não é que a gente começou a existir, Deus falou, ai, fica com essa cara, acho que eu te amo, eu quero o seu bem. Não, ele falou,
Eu quero criar no meu amor a Fernanda. Ah, deixa eu ver quem passou aí, né? Gisairma. Agir, Sorriu aí. Deus quis criá-la para amá-la. E Deus, é bíblico, né? Quer que todos os homens, todas as pessoas se salvem. Então ele tem para nós um desígnio de amor e salvação. Ele nos criou para isso, para nos dar esta graça de viver uma eternidade com Ele. Então, em primeiro lugar, eu não tenho que me aproximar de Deus, ou pior, ter medo de me aproximar dele, pensando, o que será que Ele vai querer para a minha vida? Pode ser que Ele queira uma coisa que eu não queira, que não é boa para mim, que não é tão perfeita, eu que sei da minha vida. Queridos, queridas, calma. É Deus. É Ele que te criou para te amar, que tem um desígnio de salvação eterna para você. Ele que só sabe as coisas lindas e perfeitas. É esse Deus que, para te ter com Ele por toda a eternidade, vivendo essa experiência de amor, de intimidade, imagina que maravilhoso, a eternidade inteira assim com Deus. Ele tem um desejo a seu respeito, que é que você se salve. E para que você se salve, sendo do jeito que você é, na família que você tem, no país que você vive, na situação financeira que você está vivendo, no estado de vida que você vive, com os deveres que você tem hoje, Deus ele tem um querer de te salvar aí. E tem um caminho que é mais ordinário para você conseguir essa salvação. Então, por isso a gente tem que querer saber a vontade de Deus. Porque Ele nos amando, nos querendo próximas a Ele, sabendo tudo aquilo que é o de mais perfeito para o caminho para a gente viver essa eternidade feliz com Ele, Ele nos tem dicas, Ele nos tem sugestões para dar sobre qual caminho a gente quer seguir. Então não é que se eu errar a vontade de Deus ou decidir em liberdade por outra coisa, Deus vai falar, ah, sem vergonha, né? Agora vai ficar aí, vai comer o pão que o diabo amassou, até voltar a pedir perdão e querer. Não. Deus ele vai tentar dar um jeitinho. Lá na volta que você deu, ele vai tentar ir atrás de você e falar, olha, é por aqui. É aqui que vai estar a salvação, o meu amor, a sua felicidade. Por isso é importante a gente saber, buscar saber a vontade de Deus. Para a gente fazer esse caminho mais seguro, esse caminho mais perfeito de viver no amor dele, aqui, agora, nos preparando para uma eternidade com ele. Então, se eu não for fazendo a vontade de Deus na minha vida hoje, o que vai acontecer? Eu serei infeliz. Eu vou ter feridas muito maiores. Vai ser na minha vida a dor. Deus continua sendo Deus. Ele não vai ser menos Deus porque eu me revoltei. Não, a minha revolta é a minha infelicidade. A minha conformação à vontade de Deus é a minha mais plena felicidade. Nessa vida e na próxima. Então, o que a gente pode querer além disso, né? Por isso é importante a gente buscar, querer, ir atrás daquilo que é a vontade de Deus para nós. Eu achei fantástico isso que você falou, porque me recordo muito assim daquilo que os santos falam, né? Que Deus ele não se cansa de nos atrair, de ir até nós, mas ele também respeita a nossa liberdade, né? Então, muitas consequências, eu recebo muito pedido de ajuda, principalmente assim, de esposas que às vezes me falam assim, sabe? Se eu soubesse que meu marido era assim, eu não teria me casado com ele. Por N situações, ou ele tinha algum vício, seja com drogas, com pornografia, ou temperamento, enfim. E aí eu costumo sempre dizer, bom, agora que você tem o sacramento do matrimônio, existe aí agora, né, uma missão que você tem própria de uma escolha que você fez. Então, muitas vezes a gente começa, mas porque Deus quis... Não, a gente dá muitos nomes, assim, tem muito disso, até assim, sabe, Maria Tereza, é um perigo. As orações que nós recebemos, muitas vezes, como falsas profecias. A imagem que Deus me dá é você assim, você se casando com fulano, você de véu, celibatário. E não é Deus ali, é a humanidade da pessoa, e a pessoa leva aquilo, né, a sério. Então, como discernir, né, um discernimento dos espíritos? Isso aqui é a vontade de Deus, isso aqui é a vontade humana, minha, né, a carne, os desejos, o prazer.
né? Como fazer esse discernimento? Então, antes de eu chegar exatamente nesse ponto, eu quero contar a história de dois santos que eu sei que nós amamos muito, eu e a família Zaparoli, Eu até sei mas quem e que o resto está começando a amar. Um está aqui atrás, é. né? E o Dom outro está Bosco. aqui em cima, não dá para eu pegar agora, que é Dom Bosco e Francisco de Sales. Essa semana eu estava estudando um pouco Dom Bosco para um outro projeto que eu tô, e chegou a hora do discernimento vocacional de Dom Bosco. Ai, meu Deus do céu, o jovem É João muita Bosco pergunta que as pessoas têm não também. sabia o que fazer da vida e se eu erro o meu estado de vida. E o problema dele maior não era sou padre ou não ser padre. O problema dele era, meu Deus, eu vou ser diocesano ou religioso? E se eu erro? E se eu viro frade, mas eu tinha que ser padre? E ficou angustiado, nossa, desolado, dias. Aquele negócio, sem assunto, sem fome, né? Ai, meu Deus, e se eu erro? E se eu vou ser frade? Eu devia ser um diocesano. Muitos dias assim, ele resolveu partilhar. Nossa, vou dar uma boa noite especial para a Vitória, só porque ela mandou coraçãozinho para Dom Bosco, ele merece. Não conheço, é só por Dom Bosco mesmo, gente. Ele resolveu partilhar com um amigo dele, que era muito santo e virtuoso, tinha a mesma busca que ele, que é o Luiz Comolo, o melhor amigo dele da época de seminário, mas que já estudava com ele antes de ir para o seminário, um ano mais novo que ele. Ele foi falar pro amigo, né? Falou, olha, eu tô com uma dúvida, não sei o que eu faço. Um amigo, então, que buscava as mesmas coisas que ele, né? Qual foi a Sim. resposta do amigo? Olha, também não sei. Mas é o seguinte, faz uma novena para você rezar nessa intenção. Enquanto isso, eu vou escrever uma carta pro meu tio que é padre. Daí a gente vê quando chegar a resposta, o que que faz. Daí conta a história que Dom Bosco, então, foi falar com um amigo, né? Partilhou com alguém, pediu o conselho de um padre, alguém mais velho e sábio, e fez uma novena, ou seja, se colocou em oração. No Sim. final da novena, ele foi se confessar, ficar em estado de graça, limpar a alma. Foi participar da missa e ajudou numa outra. E quando ele chegou na casa dele, estava a carta do padre Do respondendo. padre. Ou seja, olha aí, ele buscou o conselho, partilhou, ficou em estado de graça, comungou, fez 9 dias de oração, então não foi de uma hora para outra. Rezou, recebeu a resposta. O que que o tio padre falava? Olha, Luigi, fala para o seu amigo João Bosco para ele não se preocupar. Manda ele ser padre diocesano. Porque se ele entrar no seminário diocesano e for um rapaz piedoso, ainda que a vocação dele depois seja ser religiosa, ele não vai ter perdido nada. Então, não deu já a resposta da vida inteira. Sim. Enquanto ele estiver no seminário, ele vai poder discernir se lá é ou não o lugar dele. Não precisa ser de uma hora para outra. Agora eu já entrei no seminário diocesano, estou aqui pro resto da vida e era por... Não, nem tudo é definitivo num primeiro momento. A vida vai se dando em discernimento, né? Então, na de Dom Bosco foi assim e ele cumpriu o conselho. E foi por toda a vida, então, padre diocesano, depois fundou os Salesianos. E daí me lembrei de uma aula que eu tive lá em Roma sobre o discernimento de São Francisco de Sales, né? Então, é no livro, daí agora não é Filoteia, pessoal, Tratado do Amor de Deus. Tem um capítulo que chama exatamente isso. Um breve método para conhecer a vontade de Deus. Em 2 páginas, simplesmente assim. Francisco de Sales, daquele jeitinho Filoteia de ser dele, né? Objetivo, Capítulo, direto, claro. 2 páginas, não É o precisa mais que isso. temperamento, querida, dele, não tenho dúvida. É o nosso, né? O nosso, né? Não é, vamos pra frente. Não tem churumela, rodeio e tudo mais. Então, assim, fui ver qual era o método para ver se Dom Bosco tinha seguido mesmo sem saber, né? Então, primeira coisa que Francisco de Sales diz, peça a luz do Espírito Santo. Então, se você discernir alguma coisa, não sei o que fazer, reza pedindo para o Espírito Santo. E depois que tiver rezado, expõe a Deus o que você tem no seu coração. Vai refletindo sobre isso. Não é só, Deus, me fala. Não, reflete. Por que isso? Por que aquilo? O que é bom? O que é ruim? E em Deus você vai evoluindo, então, no seu discernimento. Depois, ele diz, peça o conselho a um diretor espiritual, a 1, 2 ou 3 pessoas de espiritualidade, conforme a necessidade. Então, ele não restringe só a uma pessoa. Ele fala, busque pessoas espirituais que possam te ajudar nesse movimento todo.
E qual é o próximo passo? Resolva. Resolva. Depois que eu ouvi o conselho, resolva, não tem que ficar pensando na vida. Ai, mas e se... Não. Você já tem o que você precisa. Então, resolva. E o que eu achei maravilhoso é o depois do resolva. E daí eu lembrei da história por causa dessa partida que você falou de gente que casa, depois fala não sabia que era assim. Por isso a importância de fazer um bom discernimento antes. Mas uma vez que resolveu, ele diz, permaneça na resolução. Você não tem que ficar pensando, mas e se fosse a outra coisa, como é que é agora? Mas o outro caminho poderia. Não existe outro caminho, você já decidiu. É aí, agora. Ah, mas as coisas estão difíceis. O perigo do que São José Maria Escrivá fala do Oxalá. Oxalá se eu... Exato. Oxalá se eu tivesse ido para a vida religiosa. Oxalá se eu tivesse casado. E fica nessa lamúria. E daí Francisco de Sales fala assim, né? Mas e daí? Se está sofrendo, se está difícil ou não? Quem disse que a vontade de Deus na sua vida não passa por um momento de tribulação? Vários. Quem disse que a vontade de Deus na sua vida é a perfeição da tranquilidade? Então, o fato de ter um momento difícil não quer dizer que a decisão foi errada. Quer dizer que agora você tem que viver bem essa decisão. Por isso é importante que a gente decida no Espírito, tendo buscado a vontade de Deus. Mas uma vez que foi feito, está feito. E o que eu achei interessante também é que ele fala, gente, sobre discernimento, vontade de Deus, não vamos ficar, em português, claro, buscando pelo em ovo. E ele dá os exemplos. Eu não sei se eu rezo o terço ou o ofício de Nossa Senhora. Para Nossa Senhora, o que muda? Eu não sei se eu vou hoje no grupo de oração ou na oração do terço na minha rua. Gente, isso a gente não precisa ficar, meu Deus, são duas coisas boas. Não é nada que vai ter uma consequência enorme para bem ou para mal. Então a gente não precisa ficar, para tudo na vida, preciso discernir. Hoje eu bebo água ou bebo suco? Como macarrão ou como arroz? Onde que está a vontade de Deus? Qual é o meu carboidrato do dia, Senhor? Fala comigo. Não! Ele diz, isso vai cansar a sua alma. Você não vai mais aguentar levar a vida adiante. Porque vai ficando desgastante, isso tudo tem que ficar procurando uma coisinha. Então, nas coisas pequenas, escolhe aquilo que você entende ser o bem naquele momento. Você não escolhendo o que é mal, já tá bom. Nas coisas grandes, estado de vida, grandes negócios, decisões, faz isso. Espírito Santo, medita, pede conselhos, resolve e leva adiante a sua resolução. Gente, anota aí, ó. Tá um roteiro que a Maria Teresa está dando. Depois não fica perguntando, eu vou mandar assistir a live. É isso aí. É o breve método para conhecer a vontade de Deus. Está assim escrito no livro de São Francisco de Sales. Fantástico. Então, assim, pode falar. Não, é só para a gente ver a clareza, né? Não precisa, de repente, a vontade de Deus. Não. Gente, Deus nos ama, Deus é simples, Deus nos quer felizes na amizade com Ele. É por aí que tem que ir a nossa vida. É tão fácil que às vezes a gente mesmo é que complica, né? Então, se a gente sempre se recorda disso, e uma coisa que eu queria falar, que a Maria Teresa, ela dá aula na comunidade Mulher Virtuosa, ela deu uma aula de como ser uma mulher de oração. E ela ensinou lá algo que as alunas amaram, e eu também. O que foi São Francisco de Sales que ensinou, que nós não devemos ser galinhas, mas águias. Era a galinha, qual que era o segundo animal? Era o avestruz. O avestruz, eu ia falar irmão. O avestruz, a galinha, e pior que a galinha ainda é o avestruz, viu, gente? A gente não deve ser avestruz, mas eu acho que muita gente aqui está na fase de galinha. Não estou chamando você de galinha, você vai entender espiritualmente. Mas nós temos que ser águias. Maria Teresa, como viver essa ascese com Deus, esse amadurecimento em fazer a vontade de Deus, né? Em discernir. Então, assim, uma mulher que é uma águia, ela sabe ouvir a voz do mestre, ela sabe ouvir a voz de Deus. Eu acredito que o avestruz, por ele justamente estar nessa posição, né, que ele fica para baixo, com a cabeça para baixo quando ele tem medo e tudo mais, impede ele de ouvir a voz, né? Então, fala pra gente, primeiramente assim,
essa ascese para nós nos tornarmos águias e como ouvir a voz de Deus. Porque às vezes as pessoas, quando eu falo assim, Deus me falou que o nome do Giuseppe era Giuseppe, Deus me falou que era para eu fazer isso. As pessoas acham que Deus apareceu na minha frente e falou, Fernanda, e né, nem sempre é assim, já aconteceu, não estou aqui desdizendo. Mas não é sempre assim e não é assim que a gente deve querer viver a nossa espiritualidade. Só começar pelo Giuseppe, depois eu volto no assunto. Uma coisa que Francisco de Sales também diz aqui no mesmo capítulo do Tratado do Amor de Deus é que a gente não pode perder tanto tempo em discernir coisas que de repente não vão mudar a vida muito, porque a gente corre o perigo de incorrer em inquietação, em escrúpulo ou superstição. Então eu acho isso importante porque você falou do nome do Giuseppe, né? Agora pode ter um monte de mãe falando que deu o nome para o filho e não rezou. É aqueles nomes que o pessoal tá brincando agora, né, no pós-coronavírus, que é álcool Gelson, que junta o nome de um com o de outro, e que tudo mais. Teve a época do Enzo. Tem vários de épocas, né? E daí a mãe foi falar, mas eu não rezei, eu não ouvi a Deus, por isso que meu filho não dá certo na vida. Por isso, gente, se o Giuseppe chamasse Giovanni, Deus continuaria o amando. Deus Sim. continuaria querendo para ele maravilhas. O Espírito Santo continuaria derramado no coração dele mediante o batismo. A questão é que quando a Fernanda e o Guilherme param para ouvir a Deus, querer saber de Deus o nome do filho, eles estão fazendo aquilo de serem co-criadores, né? É bíblico. Quem dá o nome é quem tem a posse do ser. Então Deus deu o nome para todas as criaturas e quis então que o homem participasse disso. Então, os pais escolhem nome para os filhos, tendo também essa participação na criação de Deus, nessa autoridade paterna, que é importante, é bom. Mas não quer dizer que se o pai ou a mãe erram o nome de um filho, é a desgraça para aquela criança. Não é. Então, assim, significa o quê? Que os pais estão conscientes de que o senhor do filho não são eles. Mas é Deus que dá a eles a graça de nomear um filho, de participar da criação de um filho. Então buscam em Deus elementos que possam ajudá-los a entender como levar adiante a educação daquele filho, como cuidar daquele filho. Então eu sei que na história do Giuseppe tem muito significado para vocês, a devoção a São José, vocês terem ido para a França, morar de Toulon, onde ele apareceu, né? São então, José. Assim, tem todo um significado que não é só chama Giuseppe e não é Giovanni, mas é a presença do esposo José, pai de Jesus, homem justo e virtuoso, na vida de vocês, naquele momento, nas novenas que fizeram, as orações, nas peregrinações e tudo mais. Então, só para deixar claro, para as pessoas não ficarem, ai meu Deus, não rezei pelo nome, ai meu Deus, fui para lá, fui para a direita, era para ir para a esquerda. Calma, gente, Deus nos ama, que é o nosso bem em liberdade quando a gente vai fazendo. Sim. E não vai tirar a bênção dele de nós, porque a gente, em uma coisinha, não buscou. Ele quer que a gente busque a cada dia. Então, isso é a primeira coisa, né, que eu queria dizer. Seguindo aí das várias perguntas que você fez, como, né, saber a vontade de Deus, então? Primeira coisa é conhecer a Deus. Porque tem coisas que eu tenho certeza absoluta que Deus não quer. E é interessante a gente deixar claro que o discernimento ele não se dá entre duas opções. Ele se dá entre duas ou mais opções boas. Entre o bom e o ruim eu não preciso discernir. É lógico que eu quero o ruim, eu não quero. Então eu estava agora falando na célula, né, da minha paróquia para casais e falando da história dos beatos Luíde e Maria Beltrame Quattrock. Incríveis, que eu sou apaixonada. E Maria tinha menos de 30 anos, já tinha 3 filhos. Na 4ª gravidez, o médico falou que era melhor abortar, porque ela e a criança tinham a chance mínima de viver. Nesse momento, um casal católico, Luíde e Maria, eles não precisaram fazer o discernimento da decisão a tomar. Porque para um casal católico, o aborto não é uma opção. Então, Luíde e Maria simplesmente agradeceram ao médico, se levantaram e foram embora. Não é vamos ver o que a gente faz. Não há o que ser feito.
é confiar em Deus. A vontade de Deus jamais vai ser um aborto. Então eu não vou discernir. Não vamos discernir. Eu vou discernir. Daí a gente pode entrar em várias situações que vão contra os mandamentos. Vou discernir se eu vou roubar a empresa ou não vou. Que é uma oportunidade única. Não existe. Eu vou discernir se eu vou roubar. Não vou roubar. Não importa se você está passando fome, se está com gente doente na família, se depois vai ter auditoria e daí vai ficar mais difícil. Não importa. Roubar não é uma opção. Então, o mínimo, a gente tem que conhecer a Deus, o ensinamento de Deus no catecismo da igreja, o que a igreja nos ensina, para a gente saber que tem coisa que não é para ser discernida. E a gente às vezes fica perdendo tempo, né? Ai, meu Deus, e agora? Ficou grávida, mas a família está em dificuldade. Vamos ou não ter esse filho? Meus irmãos, isso não é passível de escolha. Não tem discernimento nisso. A única opção é ter o filho e amá-lo como uma bênção de Deus chegando. Então, primeira coisa, vamos conhecer a Deus. E a gente não pode querer conhecer um Deus subjetivo, né? É que o meu Deus, ele é a favor do amor. Então, tudo que é em nome do amor, eu posso viver que está segundo Deus. Porque se Deus ama, quem sou eu para dizer que não? Gente, o Deus que nos ama, ele quis atuar na história através do Espírito Santo na igreja, nos ensinando o nosso caminho de salvação. Então, onde está o ensinamento seguro para que a gente hoje viva a vontade de Deus? Na igreja, esposa de Cristo, que age iluminada pelo Espírito. Então, se a igreja me diz que determinadas coisas não são amor, não me levam para o céu, não importa a visão de Deus que eu tenha. Não importa. Não é. Porque a verdade, que o depósito da fé, inspirado pelo Espírito, deixado por Jesus, está na Igreja Católica. E eu preciso dizer isso com essa clareza para ter caridade com todas as pessoas que vivem por aí enganadas. Não é a gente falar, você está se achando só para ser católica. Não, é porque é a verdade. Quem tiver dúvida a esse respeito, pode estudar, pode aprofundar e vai descobrir que é isso. Então, é uma caridade expor o que é a verdade. Então, nós temos que conhecer o que Deus é, como Ele age, e a gente já vai saber muito da vontade dEle. Então, eu não tenho que discernir entre se eu faço caridade ou se eu acumulo bens para mim. Eu faço caridade. Eu posso acumular bens também, desde que não seja por egoísmo, mas sempre disponível ao bem do outro. Então tem muita coisa que a gente vai ficando em dúvida na vida quando a gente olha para o nosso umbigo. E daí a gente vai lembrar da avestruz, né? Cabeça para baixo. Quando eu olho para o meu umbigo, eu fico confusa. Porque eu quero as coisas do meu jeito. Eu saio da lógica de Deus. Então o que é importante? Que eu conheça a Deus e mantenha o meu olhar, o meu pensamento nele. A Beata que eu estava falando agora na Célula Maria, ela dizia, né? Na vida familiar, na educação dos filhos, nós temos que manter o nosso olhar do teto para cima. É para o alto que a gente olha, verso alto, para Sati, né? Nosso querido também. Sim. Na medida que a gente não olha do teto para cima, a gente vai olhando do teto para baixo, as coisas, aqui eu, aqui agora, a gente vai ficando confuso, porque a gente sai da lógica de Deus. E daí a gente não sabe o que fazer, a gente escolhe mal. Então a primeira coisa, conhecer Deus, os ensinamentos de Deus, as orientações da igreja, porque aí já metade de discernimento a gente não precisa mais fazer, já está claro um caminho, né? Como na estrada, a gente está guiando, tem placa. Mas está escuro, está chovendo. Mas tem aqueles olhinhos de gato, né? No asfalto, para iluminar, para eu saber, para eu não passar de pista. Os mandamentos e ensinamentos da igreja são isso. Pode vir a chuva que for, pode estar a noite escura que for, neblina que for. Se eu, com a minha razão, jogar ali a luz da razão, eu vou ter o olhinho de gato me guiando para eu não passar para onde eu corro risco. Então, primeira coisa é isso. Uma segunda coisa importantíssima também é a gente se conhecer. Porque, no caso, é saber temperamento, história de vida, trauma, dificuldade, humor, tudo isso. Porque eu vou saber que eu, de TPM, eu vou ter um impulso maior de decidir sem caridade, sem ouvir a Deus, com impaciência.
Então, se eu tiver de TPM, eu não tenho que decidir coisas grandiosas na minha vida. Porque eu vou ouvir menos. É aquele negócio, né? Quando você tá com fome, não vai no supermercado. Você vai comprar mais do que você deve. Vai voltar com o carrinho abarrotado, o cartão vai pendurar no outro mês. Porque você está fazendo algo baseado na sua emoção, necessidade do momento. Então, quando eu vou discernir uma coisa, se é uma coisa importante, eu não posso ser a pessoa com fome que vai no supermercado. Eu tenho que saber que, olha, eu vou comer nem que seja um pão com manteiga aqui antes de sair, um pacote de bolacha de água e sal, e daí eu vou pro supermercado. Porque daí eu vou falar, nem tô com tanta fome assim, nossa, não aguento mais ter comida hoje. E você vai comprar o que você precisa. Então, se eu me conheço, se eu sei que determinadas situações me incomodam, me constrangem, se com determinadas pessoas eu não sinto liberdade, se o meu temperamento é de um jeito ou de outro, se de manhã eu fico mais irritada, se de noite eu fico... Tudo isso ajuda a gente a discernir as coisas. Porque quem vai discernir sou eu, pessoa inteira. Não é a melhor parte mais equilibrada de mim que vai ter o discernimento. Sou eu inteira. E por isso, tantas vezes a gente se arrepende de tanta coisa que a gente decide. Porque a gente decide quando? Quando a gente está com o coração pegando fogo. Quando a gente está, né, querendo matar alguém, daí fala assim, então vou sair de casa. E o casal briga. Mas não é na hora que o sangue ferve que a gente decide. E aí uma excelente dica, pessoal, anotem, hein? Ó, anota. Quer aprender a discernir as coisas, exatamente nesse ponto que eu estou dizendo, busquem ler Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Ele tem regras para o discernimento. E uma delas é a seguinte, quando você estiver na desolação, no quente do momento, você não decide nada. Você mantém as decisões que você teve na hora da consolação, da paz, da tranquilidade. Quando o mar está calmo, a gente decide. Quando o mar se revolta, a gente sobrevive mantendo a decisão. Se passar da tempestade, se quiser fazer um novo discernimento, ver se é o melhor caminho ou não, ok, mas com o mar calmo. Com o mar revoltado, a gente só mantém a decisão anterior. Então, o Santo Inácio tem uma série de regras, ele é tido como mestre do discernimento espiritual na igreja, né? Então, vale muito a pena essa dica de Santo Inácio e todos os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. É incrível. Então, isso é mais uma coisa, se conheça. Perceba, agora eu tô com raiva, não vou discutir relação, no caso dos casais, né? Agora eu tô com raiva, não vou corrigir um filho. Não é a melhor decisão. Então, comecei falando de Dom Bosco, ele tinha o sangue quente, né? E um dia ele falou para os meninos, vocês acham que quando vocês me desobedecem, eu não sinto o meu sangue ferver, um formigueiro de dentro de mim? No entanto, eu não corrijo vocês, porque a minha correção naquela hora não vai fazer com que o que vocês fizeram de errado seja consertado. Com o que foi mal feito, fique bem feito. Então, eu espero acalmar, depois eu corrijo. Então, isso falou o pai e mestre, né, da educação. O sangue quente, ele se conhecia, não tomava decisão, não corrigia. Então, esperar o sangue abaixar. Então, essas coisas nos ajudam muito. Mas acho que duas coisinhas que podem ajudar. Muitas vezes a gente quer ser tão senhor da nossa vida que até quando a gente quer falar que Jesus é o Senhor, a gente quer mandar nele. Então, assim, eu faço as coisas que eu quero da minha vida o tempo todo. Vou para lá, vou para cá, não quero saber de Deus. Gente, eu vi a live, eu tenho uma vontade de Deus, eu quero saber a vontade de Deus. Deus, qual é a sua vontade? Deus, parei para te ouvir, porque você não está falando. E daí você quer mandar Deus falar com você. E por que Deus tem que te obedecer e falar a hora que você quer? E por que Deus é obrigado a te falar a vontade dele agora que você parou para ouvir? Você está querendo ser Deus de Deus para Deus. Como que é isso, né? Como a gente é maluco, né, gente? E então, assim, daí tem uma pessoa que falou uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu achei incrível. Muitas vezes a gente pergunta a vontade de Deus e Deus não nos fala porque ele não quer que a gente, além de cabeça dura, de coração duro, que nunca para ouvi-lo, né, seja também infiel a ele.
Porque muitas vezes a gente fala, Deus, o que você tem para mim? Ele fala, a gente fala, eu não quero isso não, vou embora, não quero. Você vai ficar sendo infiel. Então é melhor Deus te manter em banho-maria, vamos rezando um pouquinho, vamos crescendo, vai experimentando o meu amor, vai confiando mais em mim. E daí você vai crescendo em intimidade. E daí, na hora que ele souber que você tem condição de responder à vontade dele, ele te conta. Eu me pergunto, gente, se São Pedro, com Jesus falando para ele, ó, fica esperto, você vai me trair, foi lá e traiu, e tinha acabado de prometer amor eterno a Jesus, imagina se falasse para ele, Pedro, você vai ser crucificado de ponta cabeça, perseguido por todo o império. Gente, Pedro não ia para lugar nenhum. O que Deus fez? Tanto que quando ele soube, ele deu para trás. Ele, no primeiro momento, pô, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, assim, a gente tem que entender esse processo humano, que Deus entende muito melhor que nós. Então, ele não fala para nós, é porque nós não estamos no momento de saber. Porque nós não teremos condição para responder. Então, ele mantém a gente em banho-maria para que a gente vá sendo ali, né, cozido em outras partes, ficando mais pronto em outras realidades. Para quando chegar o momento, a coisa encaixar e ir para frente. E não para ser um bloqueio. Agora eu não quero mais ouvir Deus, porque ele me pede coisa difícil. Ele pede, eu não cumpro. Eu não sei, eu quero mais ouvir a vontade de Deus. Então não é porque eu quero ouvir a vontade de Deus que ele é obrigado a me dizer. Eu tenho que ficar buscando e eu tenho que acolher a vontade de Deus, seja ela qual for. Então agora mais uma dica aí pro pessoal, que eu sei que o pessoal gosta de dicas e material de aprofundamento, que é o seguinte, eu li um livro, fiz um retiro pessoal, de Santo Afonso de Ligório, que chama O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Gente, mas este livro tem só umas 40 páginas. Mas é que a gente começa a ler, vou discernir a vontade de Deus na minha vida. A gente fala, gente, o que é minha vontade perto disso? Não é nada. Deus, faz em mim o que você quiser, o que for tá bom. É isso que nós temos para hoje, acolher a vontade de Deus. Então fica a dica também de Santo Afonso de Ligório, que esse livro pode ajudar muito. E a primeira frase do livro é algo como: a perfeição consiste em amar a Deus. E a consiste em que as vontades das duas pessoas que se amam seja uma só. Então é por isso que a gente tem que unir a nossa vontade de Deus. Porque não dá para duas pessoas que se amam ficarem querendo coisas diferentes. Imagina, Fernanda, você, mulher casada, outras aqui casadas. Se esposa e esposo, cada um quer uma coisa, eu quero ser rico, milionário e tentar a vida no Canadá. Eu quero ficar aqui perto dos meus pais, morando no interior do Brasil. Não vai dar certo. Tem que as duas vontades de amor vencer nas nossas com Deus. Por isso é importante também a gente buscar a vontade de Deus. Porque é um sinal de amor ter uma única vontade. Então, isso é bem importante para nós também. Eu quero acrescentar uma coisa que você falou, e eu me recordei agora de um diretor espiritual que passou na minha vida, do Gui. E quando você é sozinha, digamos assim, né? Ou você é solteira, celibatária, padre, você discernir a vontade de Deus é você e Deus. E aquela consequência é para a sua vida. Quando a gente é casado, já no namoro, no noivado, que a gente vai treinando isso, e o discernimento, ora, passa pelos dois, né? E aí são os dois, é exatamente o que você falou, um quer A, o outro quer B. Mas o que Deus quer, né? E é mais desafiador, porque aí são duas vontades, dois temperamentos, duas histórias, tudo é em dobro, né? E aí, o que fazer? E uma vez, numa decisão que a gente precisava tomar ainda namorando, e a gente ali com o coração atribulado, porque eu queria ir para um lado e ele queria ir para o outro, né? E esse diretor espiritual, ele falou algo que eu quero compartilhar com você para aquilo que você vive, né? Que está acompanhando essa live do fim de semana Mulher Virtuosa. Ele ensinou para a gente assim:
Na palavra de Deus vai dizer: onde dois ou mais estiverem unidos, ali eu estarei. Vocês não tomam nenhuma decisão na vida de vocês sem estar em comum acordo. Não existe comum acordo, não existe decisão. Vocês vão rezar mais, vocês vão pensar mais, até que ou um ceda ou os dois entendam que aquilo é um comum acordo para aquela decisão. E muitas coisas na minha vida do Guilherme, hoje a gente colhe frutos de bênção, de graça, nossa, não sei nem qual nome dá, de gratidão mesmo a Deus por causa disso. Então, assim, situações sérias da nossa vida que a gente precisava fazer uma escolha que ia afetar a minha, a dele, do meu filho e de todos os outros que virão. E é o que você falou, a gente no meio da tempestade, a gente já sabia, né, por toda a nossa caminhada espiritual, a gente até falou, não é hora de decidir nada, nós vamos sobreviver, essa era a palavra que nós usamos, nós vamos sobreviver a essa tempestade, vamos deixá-la passar, vamos nos reestruturar, né, como pessoas, quando a gente estiver bem, a gente toma a decisão. Isso levou quase um ano. Não foi rápido, porque até tudo se acalmar, até tudo se encaixar. E aí a pergunta que muitas pessoas fazem é assim, sabe, tá, mas e como que Deus fala, né? Então, Deus fala de várias formas. Uma vez eu perguntei com uma pessoa que para mim é uma referência de discernimento assim da vontade de Deus, eu perguntei para ela, como que Deus fala como um anjo, como você acerta? Já é uma pessoa já de idade, eu não quero que expor o nome. E a pessoa falou assim comigo, Fernanda, era até um senhor, ele falou assim, Deus nunca falou comigo assim, aquela voz, ou no coração, ou numa imagem. Deus fala nos fatos. Eu vou lendo a vontade de Deus nos fatos da minha vida e ali eu faço. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, uma forma que Deus fala conosco é através dos fatos da vida. Então, é tudo isso que a Teresa falou, né? Você olhar ao seu redor, você olhar a sua realidade e você começar a fazer a leitura disso, né? Muitas vezes a gente quer algo que os fatos não estão indo de acordo com aquilo e é por isso que às vezes nos inquietam tanto. Outra forma, Deus se utiliza de pessoas que, como essa live, eu tô vendo aqui, né, lendo, Deus está falando muito com vocês, né, como comigo, né, e é interessante que você nem sabe, né, TT, mas um dos nomes que eu queria pro Giuseppe era Giovanni. Então, assim, é tudo até engraçado, você falando, você nem imaginava, né? Mas para dizer assim, Deus está falando com a gente. Essa live, ela vai ficar salva, fiquem em paz, vai estar lá no meu IGTV, podem compartilhar, as pessoas estão perguntando. É uma forma de Deus falar. Outra forma, um diretor espiritual, uma pessoa que tem mais experiência. E outra forma é na nossa oração, Deus fala. A gente escuta, né? É a voz de Deus que fala. É por aqui, é isso, é aquilo, a palavra. Então tem várias formas, né? A gente precisa se aprofundar e descobrir naquela situação qual é a maneira que Deus vai falar conosco. E eu queria, caminhando para esse encerramento dessa live, TT, que você pudesse orientar mesmo, né, a nós como amadurecer na nossa escuta a Deus. Né? Esse amadurecimento espiritual, que requer também amadurecimento humano, mas que não tem nada a ver com idade, porque a gente vê santos novos, né? Domingos Sávio, Santa Inês, enfim, tantos santos jovens, Carlo Acutis, agora Beato, enfim, que não tem a ver com idade, mas tem a ver com uma maturidade de escuta da voz de Deus. Você falou, né? Quando é que Deus fala? Eu me perguntaria quando é que Deus não fala, né? A criação fala de Deus. Na medida que a gente ouve falar de Deus, ouve Deus falando, a gente vai tendo clareza sobre as coisas. Então eu acho que a questão é, por que eu não ouço tanto a Deus? Porque eu não consigo ter essa atitude de docilidade. Porque eu não consigo discernir qual é a voz que está falando, se é de Deus ou não.
Porque Deus falando através das pessoas, dos fatos, da criação, da Bíblia, do ensinamento da igreja, de tudo. E por que eu fico perdida? Não é então Deus que não está falando, sou eu que não estou ouvindo, né? Então, só para adequar a pergunta para a resposta mais redonda daquilo que eu quero dar. Sou eu que não paro para ouvir. Sou eu que quero que Deus me diga o que eu estou sugerindo. Deus, o senhor não acha que seria bom eu ganhar na Mega Sena? Deus, o senhor não acha que... Não é Deus quem tem que assim, o que eu acho. Eu que tenho que seguir a voz de Deus. Então, aí, falei hoje muitos santos, né? Falar mais de um, então. É o caminho de Santa Teresinha, é o caminho do abandono. Eu tenho que ser uma bolinha na mão do menino Jesus que ele faz o que eu quiser. Então, eu tenho que ter essa confiança em Deus, em primeiro lugar. Eu tenho que buscar intimidade com Deus. Eu tenho certeza absoluta quando você está na casa lá da Deia, aquela criançada, se é o Giuseppe que chora, você sabe que é ele. Não é o Tomás, não é o Matias, não é filho de outro, é o Giuseppe. Porque você conhece a voz de quem você ama. Agora, se eu não conheço a voz de Deus que eu amo e me ama, ele está falando e eu não estou sabendo que é ele. Eu estou achando que é o caminhão passando, que é o porteiro gritando, porque eu não conheço. Então a gente precisa ter intimidade. E o caminho mais seguro de intimidade com Deus, até postei hoje nos meus stories, né? Vivi muito essa graça no dia de hoje, é viver em estado de graça. Romper com o pecado, buscar confissão e comunhão eucarística. Ouvir a palavra de Deus, receber a Eucaristia, fazer a adoração. Aí você vai crescer em intimidade com Deus e vai conseguir ouvi-lo. Madre Teresa de Calcutá, a última santa da noite, espero, hein? Ela dizia o seguinte: faça 1 hora de adoração ao seu Senhor por dia e depois você faça o que quiser que vai estar tudo bem. Porque de alguém que fica 1 hora no alto do monte com o Senhor, quando desce, tem um coração mais próximo ao dele, vai saber decidir melhor. Então eu acho que é o caminho de crescimento na intimidade com Deus, com aquilo que a igreja nos oferece, de sacramentos, de oração, devoção, livros de santos. E daí você vai saber que é a voz de Deus falando, que é ele te dizendo. Se vai ser São Gabriel aparecendo, se vai ser um diretor espiritual, um livro, uma nuvem, não sei. Mas vai ser Deus falando e você vai entender que é ele. Fantástico. Eu quero agradecer, viu, TT, pela sua participação. Dizer para você que está aqui assistindo essa live, né, que nós temos a comunidade Mulher Virtuosa. Ela é uma comunidade online, virtual, onde eu e mais 6 mentoras, porque a 6ª mentora entrará amanhã. Então, essas 6 mentoras é a Maria Teresa, ela é teóloga com especialização em espiritualidade, então ela dá aulas de espiritualidade para nós na comunidade. Tem a Deia, que auxilia na educação dos filhos, então é para as esposas, as mães. Tem ali também a doutora Ludmila, que é psicóloga, doutora em desenvolvimento infantil, que ajuda a nossa saúde mental. A doutora Renata Rossi, que ajuda a nossa saúde da mulher, né? Tem ali a Jéssica Valentini, que cuida da nossa beleza, né? Ela é consultora de cores. E amanhã vai entrar a Maria Luísa, que dentre as suas várias funções, ela vai entrar como sexóloga, para ajudar na nossa sexualidade feminina, tanto para solteiras, celibatárias, quanto para as casadas. É muito fácil, basta você entrar no link que está no meu perfil, está lá salvo. Você pode entrar. Eu lancei agora em dezembro o plano anual, onde se você fizer essa opção para o ano de 2021, você vai ganhar 2 meses de graça. Olha que bênção. Além de bônus, desconto com vários parceiros. Desde roupa, material do Instituto Cidade de Deus e CD para quem faz homeschooling, até semijoias, até livros para criança, enfim, brinquedos católicos. Tem lá vários cupons, consulta com psicólogo, nutricionista. Depois vocês veem lá, tá tudo bem explicadinho no site. Venha fazer parte você também da comunidade Mulher Virtuosa. Toda terça-feira, às 21 horas, aula ao vivo ou gravada. E nós estamos vivendo, gente, de fato, uma verdadeira assim, experiência de amadurecimento com Deus. As alunas estão todas aqui, elas estão dando testemunho aí. A comunidade Mulher Virtuosa é uma bênção, né? Você, TT, é uma bênção. E assim, graças a Deus,
aquilo que Deus me pediu há tantos anos atrás, eu não sabia como fazer, que é formar um exército mesmo de mulheres virtuosas, né? E não é um slogan, assim. Às vezes as pessoas até falavam assim para mim, nossa, parece um slogan evangélico. Eu falei, nossa, que triste, porque as virtudes são faladas na igreja há séculos. Então, não é um slogan apenas, mas é fato. As virtudes é um caminho de santidade que vai nos levar para o céu. Então, você é a nossa convidada a fazer parte, se tornar integrante. Tem um grupo exclusivo no Telegram, onde nós, mentoras, falamos, auxiliamos, também ali as alunas, onde elas compartilham experiências e vão crescendo na sua intimidade umas com as outras. Tudo isso está lá no link no meu perfil. TT, essa live vai ficar salva. Muita gente fala, eu vou te seguir. Sigam mesmo, gente, a TT, porque ela tem muito a contribuir na nossa espiritualidade, né? Foi uma pessoa que Deus colocou para nós. Tem lives lá, que vocês vão ver uma primeira live que eu fiz com ela. Quem entrar na plataforma, na comunidade, assistam essa live, foi fantástica. As pessoas me pedem até hoje para ter acesso, né? Eu falo, gente, está lá na plataforma. Mas agradecer mesmo por tudo que você tem feito e que você possa deixar suas considerações finais. Pode ler, você está lendo aí as mensagens, chamaram até de Google católico. Que você é uma Google católica. Eu queria rir, mas eu não ri porque não ia fazer sentido no que você estava falando. Eu não ri porque eu não li. Enquanto eu tava falando, eu não fiquei lendo. Senão eu falo e leio. Nossa, daí eu me perco. Já falo demais, eu vou ficar comentando pior ainda. Mas, enfim, Fernanda, muito obrigada por mais essa live, essa oportunidade de partilha, de a gente crescer junto, né? Que não é que eu sou o Google, que eu sei as coisas. Eu não sou Google e nem sei das coisas. A questão é que tem muito livro, né? Para recorrer, para buscar, ir atrás. Então, Deus nos dá a graça de crescer em conteúdo também. Então, eu não teria refletido sobre discernimento e vontade de Deus essa semana se não fosse a live. Por causa disso, eu lembrei da aula que eu tive de Francisco de Sales em Roma, eu lembrei de Inácio, eu lembrei de Maria Tereza, eu fui lembrando. Então, para mim também é uma providência de Deus, sempre que a gente pode estar junto. Abraço para todo mundo que entrou aqui. Eu vi que quem falou que eu sou a benção é meu padrinho, que estava na célula comigo agora. Então é suspeito. Mas que bom, foi meu formador na vida, meu coordenador. Então, um abraço para todos os amigos, para todo o pessoal da comunidade Mulher Virtuosa. Eu vi que estão perguntando nome de livro e tudo. Gente, vou fazer o seguinte, eu vou postar no meu feed uma foto de cada livro, dizendo que é cada livro, porque assim quem assistir a live depois consegue pegar a referência inteira. Se não, eu falo aqui agora, daqui a pouco já vai ter outro que vai saber. Então, assim, para não ficar dando muita dica agora de livro, eu vou postar a foto deles daqui a pouco. E assim, sempre que quiserem, os que assistirem mais tarde, outros dias, também podem ter acesso. E é isso, pessoal. Vamos buscar a santidade, buscar a vontade de Deus. Como diziam alguns santos, né? Vontade de Deus, meu paraíso. Não há coisa melhor. Então, eu comecei antes dessa live, eu fiquei com essa frase. Eu ficava assim, vontade de Deus, meu paraíso. E literalmente é. Então a gente tá na sintonia, que beleza. Você viu, né? Eu tô da live, a segunda live. A gente mal conversa assim no WhatsApp. Eu tô meio assim, monóloga. Nesse tempo de enjoo. Então, como dizem as minhas amigas, meus 5 caracteres, ok, tudo bem, obrigada. Gente, eu quero convidar você para amanhã, às 21 horas, eu e a Maria Luísa, nós vamos falar sobre como atrair o amado. Então, esse vai ser para solteiras que estão aí, né? Ai, meu Deus, cadê o meu José? Né? Cadê o homem de Deus para minha vida? Então, como atrair o amado? E para as casadas. Muitas vezes a gente tem que atrair o nosso esposo, né? Isso é importantíssimo e fecha uma brecha de divórcio, pornografia, adultério e tudo mais. Então, amanhã, às 21 horas, eu espero por você. TT, um beijo. Meninas, Deus abençoe. Vamos descansar.